Hi guys, how you doing? Oi pessoal, como vocês estão? Na aula de hoje nós veremos o possessive case, ou também conhecido como genitive case. Toda vez que vocês forem falar de posse em inglês, vocês vão usar o possessive case ou o genitive case, traduzindo caso possessivo ou caso genitivo. Quando nós falamos de caso, pessoal, em idiomas, basicamente falamos sobre o final das palavras, como que o final de uma palavra vai determinar o que ela significa. Nesse caso, pelo final da palavra, a gente vai saber se é posse. Por isso que nós chamamos de, no caso, possessive case. O inglês ele é representado pelo apóstrofo S, ok? Ou, em alguns casos, apenas pelo apóstrofo. Tá? Então, nós vamos entender isso melhor. Genitive case, possessive case. Ok, pessoal? Então, vamos entender melhor como funciona. Primeiro, em português, o genitivo, o possessivo, ele é representado pelas formas do ou dos, né? Da ou das, singular, plural, masculino e feminino, ou de, que é mais neutro, tá? Então, eu falo, por exemplo, o livro do Pedro, tá? O que nós temos aqui, pessoal? O que representa a posse é o do, certo? No inglês, obviamente, essa estrutura vai ser um pouco diferente. Primeiro, vamos lá. Antes de nomes de pessoas, nós não usamos artigos, tá? Então, a primeira regrinha que nós temos que mudar aqui é o uso do artigo. Antes de nomes de pessoas, não usamos o artigo definido the, ok? O que isso significa, pessoal, basicamente? Que eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu não uso o artigo. Então, qual que é a lógica do aluno brasileiro? Já ia colocar aqui, ó, de Pedro, certo? Não precisa. Se for um substantivo próprio, para sermos mais específicos, nomes de pessoas, nós não usamos o artigo. Então, nós deixamos Pedro. Como o apóstrofo S representa posse, é como se fosse o do, dos, da, das ou de, a gente coloca o apóstrofo S junto ao nome e, obviamente, o que é possuído, ou seja, o substantivo, que no caso é o livro. Pedro's book. Ok? Mas prestem atenção, se eu disser a a asa do pássaro, prestem bastante atenção, a asa do pássaro. Neste caso, eu vou colocar the bird. Por quê? Porque bird é um substantivo simples. Então, eu coloco, vou colocar aqui para vocês que é importante, coloco o artigo definido the, ok? Isso é importante, antes de substantivos, substantivos simples, ok? No caso, substantivo simples começa com letra minúscula, no caso, o bird, que é pássaro. Então, eu coloco the bird's wing, a asa do pássaro, the bird's wing, ok? Então, toda vez que eu me referir a animais ou pessoas, eu vou usar o apóstrofo S, ok? Sempre. Então, seguindo sempre essa regra, ok, pessoal? Outro exemplo. Os alunos do Arley. Percebam, os alunos do Arley. Arley, substantivo próprio, nome de pessoa, não coloco o artigo. Arley. Quando eu digo Arley, pessoal, é simplesmente Arley meu nome. Quando eu coloco Arleys, já vira do Arley, ou seja, um caso de posse ou de genitivo. E aí coloco aquilo que ele possui, no caso dos alunos. Arley's students. Importante aqui na pronúncia, pessoal. Quando nós tivermos encontro de dois S's, a pronúncia vai ficar uma pronúncia de Z, tá? Então fica Arley's students. Arley's students. É importante também, pessoal, no caso possessivo, que vocês pronunciem o S com bastante ênfase para que eles possam saber que você está fazendo uma referência à posse. The bird's wing. Pode ver que também tem som de Z. The bird's wing.
Pedro's book, ou Peter's, né, no caso. Peter's book. Peter's book. The bird's wing. Arley's students. Perceberam? Tem que dar bastante ênfase com som de Z para que vocês possam transmitir a ideia de posse. Ok? Quando nós falamos de plural, o plural terminado em S, né? Plural case ending em S. Por quê? Como vocês já viram na aula do plural, nem todo plural em inglês termina com S. Então, plural regular, quase igual ao português, quando você termina com S, nós colocamos com S. E aí a gente faz o seguinte, coloca no caso só o apóstrofo, ok? Neste caso a gente faz o quê? Coloca só o apóstrofo. Porque já termina em S, não tem por que você repetir o S e colocar o apóstrofo, entendeu? Não faz sentido. Esteticamente não tem porquê. Os carros dos trabalhadores. Tá? Os carros dos trabalhadores. Pode ver que trabalhadores, palavra trabalhadores, está no plural e é um substantivo simples. Então, coloca o artigo. The workers. Lembrando que worker, pessoal, é trabalhador. Trabalhadores, põe S. Workers. Como já termina em S, coloca só o apóstrofo. The workers' cars. Ok? Mais um exemplo para ficar mais fácil. As casas dos vendedores. Não, as casas dos escritores. Vou colocar aqui. Pronto, melhor. As casas dos escritores. Escritor é writer. Substantivo simples. Então eu coloco the writers' houses. Ok? Lembrando, pessoal, que uma observação em inglês, se você colocar o ER ao final de alguns verbos, eles tornam-se substantivos. No caso, por exemplo, listen é escutar. Listener, ouvinte. Read é ler. Reader, coloquei R. Leitor. Speak é falar. Speaker pode ser... nós podemos colocar orador. É aquele que fala, entendeu? Speaker. Deixa eu pensar aqui. Buy, comprar. Buyer, comprador. Entenderam? Então, a gente coloca o R no final, vira substantivo, no caso, a função que aquela pessoa desempenha, né? O ouvinte, o leitor, o orador e o comprador. Fica listener, reader, speaker, buyer. Ok? Então, eu coloquei os exemplos do plural. Se o plural for irregular, aí a gente coloca o apóstrofo S normalmente, tá? Os filhos das pessoas. Tá vendo? The people é o plural de person, pessoal. Então eu coloco people's children. The people's children. Lembrando, toda vez que for substantivo simples, coloca o artigo. Se for substantivo próprio, nome de pessoas, Pedro, Arley. Opa, tá descarregando aqui. Pedro, Arley. Nós usamos o apóstrofo S. Ok, pessoal? Só para que vocês possam saber a diferença no possessive case. Tá desligado ali, pessoal. Estranho. Deixei ligado para carregar. Acho que não tá carregando, não. Depois eu coloco para carregar no final. Agora foi, pessoal. Está carregando. Alright? Então, só que tem um porém, pessoal. Quando usamos objetos inanimados, quando nos referimos a objetos inanimados, usamos o of. Vou colocar maiúsculo para ficar mais fácil de definir aqui. Como assim, pessoal? Dois objetos inanimados. Duas coisas, objetos inanimados, e eu quero fazer uma relação de posse entre eles, eu coloco of. Por exemplo, a página
do livro. Percebam, página e livro, dois objetos inanimados. Então, o do aqui, eu não vou fazer isso aqui, ó. The books page. Ok? Quando nós nos referimos a objetos inanimados, a gente usa a estrutura do of. Então, fica the page of the book. Tá? Então, eu uso mais ou menos a estrutura parecida com o português. A página, the page, do, of the, livro, book. Lembrando que eu usei o artigo aqui porque book é um substantivo simples. No caso, eu coloquei nos dois, né? Porque ambos são substantivos simples. Então, aí eu posso colocar o artigo. Tela do notebook. The screen of the laptop. Lembrando que laptop em inglês é um notebook para nós, ok? Eles não usam notebook, notebook é para caderno. Então, the screen of the laptop. A mesma coisa que falar a tela do notebook. Objetos inanimados, ok? O botão da TV. The button of the TV. Perceberam que botão e TV são dois objetos inanimados. Ok, pessoal? Então, neste caso, nós usamos dessa forma. Alright? Possessive case. Então, essa aula que nós vimos sobre os possessivos, acho que é uma aula tranquila, não tem muito segredo. Vocês precisam fazer um bom número de exercícios, de atividades, para ajudar a fixar melhor na mente de vocês. Prestem bastante atenção aos detalhes, porque eles confundem. Eu vou dar mais alguns exemplos aqui. Nós temos poucos minutos para terminar a aula, mas é uma aula bem simples. Mas eu vou dar mais exemplos para ficar mais fácil, ok? Vamos lá. O carro do pai. The father's car. Tem uma observação importante, pessoal. Nomes terminados em S com som de S, podemos colocar o apóstrofo ou apóstrofo S. Eu havia esquecido dessa questão. Tá? Nomes terminados em S com som de Z, colocamos apenas o apóstrofo. Vou colocar o apóstrofo. Como assim, teacher? Vamos lá. O nome Lucas, ele termina em S com som de S, porque é Lucas. Então eu posso falar Lucas car or Lucas car, porque termina em S com som de S. Então fica Lucas. Lembrando que para transformar em possessivo, vocês têm que mudar a pronúncia para Z. Não posso falar Lucas car, falo Lucas car. Lucas car. Nos dois casos, tá, pessoal? Essa regra é só para questão escrita. A pronúncia vai ficar igual. Lucas car. Lucas car. Ok? Agora, se terminar em S com som de Z, como Jonas. Jonas. Então, Jonas Brothers. Os irmãos Jonas Brothers. A palavra Jonas já termina com S, mas tem som de Z. Então, eu coloco só apóstrofo. Jonas Brothers. Né? Jonas Brothers. Então, Lucas, Jonas, Lucas, Jonas. Um com som de S, outro com som de Z. Terminou com som de Z, só apóstrofo. Terminou com som de S, apóstrofo ou apóstrofo S. Só para os nomes terminados com S. Ok, pessoal? E isso, obviamente, é uma regra que se aplica à escrita. A fala, a pronúncia vai ficar, em ambos os casos, com som de Z. Alright? Então, eu dei o exemplo aqui, ó. O carro do pai. O computador do escritório. Aí temos dois objetos inanimados. Então, the computer of the office. Ok? Terceiro exemplo. Os irmãos dos alunos. Plural. The students. Plural, coloca apóstrofo.
brothers. The students' brothers. Quando for plural, só apóstrofo. Exemplo 4. Os pais do John. Nome próprio, não coloca artigo. John's parents. Os tios da Bia. Bia's uncles. No caso, tios, né? Mais um. A cor da parede. The color of the wall. Perceberam? Só mais um para fecharmos. Deixa eu pensar aqui, pessoal. As caixas do Arley. Vai ficar Arley's Boxes. Eu pedi para vocês elaborarem mais alguns exemplos. Espero que vocês tenham entendido. Vou colocar todo esse conteúdo aqui abaixo. Mais exercícios, com certeza, para ajudar a fixar. Eu acho que o caso genitivo, genitive case, é mais tranquilo, não tem muito segredo. Acredito que vocês tenham tido a oportunidade de aprender legal, de uma forma bacana. Como eu disse, eu vou colocar mais exercícios aqui abaixo para que vocês possam treinar. Sempre, não se esqueçam de sempre anotar, repetir em voz alta, fazer as repetições espaçadas, as revisões espaçadas para que vocês possam aprender de uma forma mais efetiva. Ok, pessoal? Thank you so much for watching more class. We'll be back in the next one. Estaremos em breve no próximo. Bye bye.